Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia. Voltei para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje envolve as organelas citoplasmáticas de uma célula. É importante conhecer as principais organelas e as funções que essas organelas desempenham no metabolismo celular. Então aqui, pessoal, eu tenho uma célula. Essa célula é procarionte ou eucarionte? Quando a gente olha e vê um núcleo no interior dessa célula, uma membrana nuclear, nucleolo, material genético reservado por essa membrana, a gente descobre que essa é uma célula eucarionte. As duas células eucariontes mais importantes que você deve conhecer a morfologia, saber as organelas e as funções, é a célula animal e a célula vegetal. Essa célula aqui ela é uma mista, ela é mistura animal e vegetal, não existe essa célula, mas eu coloquei aqui as principais organelas presentes numa célula eucarionte. Pessoal, toda célula apresenta ribossomos. O ribossomo ele é uma estrutura proteica que tem a função justamente de fazer síntese de proteínas. Ele recebe RNAs mensageiros, do núcleo da célula e lê os nucleotídeos desse RNA mensageiro para coordenar a ligação entre aminoácidos, assim proteínas vão sendo formadas nos ribossomos. Ribossomo é uma organela que é fabricada pela própria célula. Agora tem um conjunto de organelas que a gente chama de organelas membranosas. Por exemplo, retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. Tem um retículo chamado rugoso, que apresenta ali na parede dele ribossomos. Um retículo é um conjunto de tubinhos membranosos cuja função é fazer transporte de substâncias na célula. Esse retículo rugoso, ele apresenta ribossomos, então além do transporte, ele tem função de fazer síntese proteica. Agora tem um outro tipo de retículo que é o retículo liso. O retículo liso, ele não tem ribossomos aderidos à parede. Então, além de transportar substâncias por esses tubinhos membranosos, o retículo liso ele tem uma função específica que é fazer síntese de lipídios. Nós encontramos muito retículo liso, por exemplo, em células hepáticas, onde a metabolização de toxinas ocorre. Os lipídios têm papel importante nesse processo. Outra organela membranosa que a gente encontra na célula eucarionte é o complexo golgiense ou complexo de Golgi. Essa organela é formada por vesículas membranosas achatadas e sobrepostas. Essas vesículas achatadas, elas armazenam substâncias. Além de armazenar, elas geram vesículas onde essas substâncias elas podem ser secretadas. Então o complexo golgiense ele tem esse papel, armazenar, secretar substâncias. Uma das funções que o Golgi tem é gerar dois tipos de vesícula. Uma que é o lisossomo. O lisossomo é uma vesícula membranosa que guarda dentro dela enzimas digestivas. As enzimas digestivas do lisossomo garantem digestão intracelular. Então essa é uma organela associada ao processo de digestão dentro da célula. Outro tipo de vesícula que é produzida a partir do Golgi são os peroxissomos. Peroxissomos guardam dentro deles um outro tipo de enzima chamada catalase. Peroxissomo é uma organela associada à degradação de peróxidos, que são substâncias tóxicas no interior da célula. O peróxido mais conhecido é o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Peroxissomos contribui com essa degradação. Aqui tem duas organelas que eu já comentei em dicas anteriores. A mitocôndria, responsável pela respiração aeróbica, respiração celular, e o cloroplasto, a organela da fotossíntese. Essas duas organelas elas têm origem endossimbiótica e são responsáveis por processos bioenergéticos importantes para a célula. Aqui embaixo, olha, eu tenho dois tubinhos proteicos que a gente chama de centríolos. Os centríolos eles têm papel importante no processo de divisão celular. É a partir dos centríolos que se formam as fibras do fuso. Essas fibras vão se ligar a cromossomos durante a mitose, durante a meiose, e isso permite o movimento dessas estruturas ao longo da divisão. Aqui tem uma vesícula grande, cheia de água, que é o grande vacúolo. O vacúolo ele faz armazenagem de água. Pessoal, eu indiquei aqui em roxo algumas organelas que elas são exclusivas, ou da célula animal ou da célula vegetal. Vacúolo para armazenar água, cloroplastos para fazer fotossíntese, são organelas exclusivas da célula vegetal. Nós não encontramos em célula animal. Já os lisossomos, para fazer digestão intracelular,
Os centríolos que participam do processo de divisão, essas são organelas presentes apenas em células animais. Nós não encontramos em células vegetais. Algo importante aqui que deve ser considerado é que as células presentes no organismo, ela apresenta mais de algumas organelas, menos de outras. Por exemplo, uma célula muscular ela vai ter mais retículo endoplasmático rugoso, mais ribossomos para sintetizar as proteínas de contração. Ela vai ter mais mitocôndria para garantir a energia necessária para a contração muscular. Células secretoras, por exemplo, do intestino, de uma glândula endócrina, ela costuma ter muito complexo Golgiense, porque são células que exportam para o meio muitas substâncias, elas fazem muita secreção. Então uma célula vai ter mais de uma organela, menos de outra, de acordo com o papel que ela desempenha. Para ajudar na memorização dessas várias organelas e funções presentes em célula eucarionte, tem uma música super singela que eu vou cantar agora. Você que conhece, canta comigo aí do outro lado. Então vamos lá. 1, 2, 3. Mitocôndria, mitocôndria é quem faz expiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Boa, né? Já dá para entrar pro The Voice Teacher. Fala sério, hein, pessoal? Pessoal, espero que você tenha aproveitado a música nem tanto, mas as organelas e suas funções aí. Isso é um tema bem recorrente no Enem nos últimos anos. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. A gente se encontra na próxima dica. Valeu!